olá, que prazer, que alegria poder estar com você, estar no seu lar, no seu ambiente, conversando um pouco deste maravilhoso Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Para mim é uma alegria poder tomar esse cafezinho aqui e a gente tratar dessas riquezas de Deus, né? Os links estão aí nas redes sociais, da tela da sua televisão, para que você possa conhecer mais o nosso material e participar, tanto compartilhando, como intercedendo e contribuindo para que esse programa se mantenha. Nós vamos para um pequeno devocional e já já nós voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Bom dia, graça e paz. Nosso devocional hoje, nós vamos falar um pouco sobre, preste muita atenção, o único batismo que salva. Qual é o único batismo que salva? É sobre isso que eu queria tratar hoje com os irmãos. Hoje no meio evangélico, infelizmente, há uma confusão sobre esse assunto, o batismo. Muitos até munidos com a palavra de Deus na mão, eles defendem que o batismo nas águas pode salvar uma pessoa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, primeiro ponto, se o batismo nas águas tivesse o poder de salvar uma pessoa, por que Jesus teria morrido na cruz? Se eu, por meio de um ritual chamado batismo nas águas, pudesse ser salvo, eu creio que Jesus Cristo e a obra dele na cruz teria sido algo completamente vão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas também defendem que o novo nascimento ele tem a ver com batismo nas águas. Até usam aquele texto de João, capítulo 3, quando Jesus, naquela conversa com Nicodemos, Jesus diz assim, em verdade vos digo, João 3,5, depois você confira aí na sua Bíblia, na sua casa. Em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é biblicamente nascer da água? Que aqui as pessoas falam, você está vendo? É o batismo nas águas que salva. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, porque a Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus mostra que água na Bíblia é símbolo da palavra. Jesus disse que aquele que crê que do seu interior ia fluir rios de água viva. Paulo diz que nós somos santificados pela lavagem da água pela palavra. Então, esse texto aqui ele pode ser traduzido, aquele que não nascer da palavra e do Espírito. A palavra de Deus que tem o poder de gerar vida no nosso espírito. E quando nós pegamos o capítulo 6 de Romanos, Paulo vai dizer, ou porventura não sabeis ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, presta atenção que esse é o batismo que salva. O batismo não nas águas, mas o batismo da nossa morte com Cristo na cruz do Calvário. E Paulo prossegue no versículo 4 dizendo, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Então, meus queridos, o único batismo que salva é o batismo da nossa morte em Cristo Jesus. Fique agora com a meditação do pastor Glênio. Graça e paz. Então, nós estamos caminhando sobre as questões dos últimos dias, as realidades que temos passado e principalmente o foco da palavra de Deus. Nós vamos orar aqui e já nós vamos conversar. Pai querido, nós somos tão tacanhos, tão limitados para compreender as riquezas do Teu Evangelho e a Tua Palavra. E nós pedimos que o Teu Espírito amplie as nossas mentes e o nosso coração para que nós recebamos a pessoa de Cristo e toda a Sua obra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Também pedimos que a bênção da ressurreição alcance o coração de todas as famílias que estiverem aqui ouvindo, conhecendo este Evangelho. Cada pessoa realmente saia do limite da sua incredulidade para crer na suficiência de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos no nome dele. Amém. Então, a gente tem falado aqui sobre um Deus que fala, o Deus que se comunica. E nós temos usado a carta aos Hebreus, que é uma carta que é considerada também um livro por alguns estudiosos, que foi dedicada à igreja, possivelmente uma igreja da Judéia, os crentes hebreus, aqueles que haviam saído da sua cultura religiosa hebraica e se convertido ao cristianismo. E o escritor estava enfrentando aqui, ele está escrevendo diante de um quadro, isso é possivelmente aí nos anos 60, depois de Cristo, um pouco antes da tomada de Jerusalém, da destruição do templo, que foi no ano 70. Então, nesse período aí para trás, ele está encorajando os crentes hebreus que, diante da perseguição, diante daquele embate que eles estavam sofrendo, Nero ali na frente com a sua baioneta voltada para os cristãos e para os judeus, mas especialmente para os cristãos, eles estavam tendo problemas de continuar, de perseverar, e ele escreveu essa carta com este objetivo de fazer com que aqueles cristãos marchassem com confiança. E ele começa a carta dizendo que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, falado aos pais hebreus, através dos profetas, então ele usa a expressão, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele trabalha aqui a ideia de uma linguagem final, que chamamos aqui de uma linguagem conclusiva, completa, plena, total, irretocável, que é a linguagem da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
falando de Jesus. Então, nós temos aqui um Deus que fala, havendo Deus outrora falado. E no outro programa eu já falei sobre esse assunto, mas eu quero reprisar que a criação, o livro da criação, ela tem uma eloquência, a criação tem uma linguagem que ela aponta para uma realidade do Criador. Na carta de Paulo aos Romanos, ele diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Eu olho uma árvore e eu tenho que admitir que atrás dessa árvore não existe apenas uma explosão, alguma coisa aleatória, porque ali tem muita complexidade. Você tem o eterno poder e a divindade são claramente percebidos por meio da criação. Então, há um Deus que fala no silêncio da natureza, mas que está apontando para a realidade através da criação, através das leis da natureza. O apóstolo Paulo disse: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. Há uma consciência, há uma lei natural, a lei que está no universo, em todas as tribos e povos. Há uma linguagem da consciência que aponta para um Criador e um Deus que está no comando de todas as coisas. Deus fala através da sua consciência. Por mais cauterizada que ela esteja, aí existe uma linguagem de Deus falando. A nossa consciência fala. Os profetas falaram. Como disse claramente o texto de Hebreus, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O primeiro profeta deste tempo pós-diluviano foi Abraão. Depois nós tivemos vários outros, mas o mais notável deles foi Moisés, que escreveu 5 livros, os chamados Pentateucos, com profecias muito significativas. E depois nós tivemos um número significativo de profetas que trazem essa linguagem de Deus. Mas ele também fala pelo Espírito Santo. Em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. O Espírito Santo fala através da palavra, revelando e inspirando, e fala aos nossos corações. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não é para endurecermos o nosso coração. E ele fala pelo Filho, a linguagem do Filho. Jesus Cristo é exatamente aquela linguagem mais perfeita, porque ele traz o abstrato e o concreto.
o metafísico e o físico. Ele traz a ideia e a realização. Ele incorpora tanto o lado da invisibilidade da linguagem, como o lado da lógica. É o verbo que se fez carne. E a linguagem de Jesus Cristo, ela é conclusiva para o coração do homem. Nós não pregamos um sistema filosófico. Nós pregamos uma loucura, que é a loucura da cruz. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus não o enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com a sabedoria da palavra, não com a eloquência, a sofia, que é a palavra sabedoria ali no grego, não é daí de onde deriva a nossa palavra filosofia, que a filosofia é exatamente isso, o amigo do saber, não com esse saber, mas com a palavra um tanto rude, que é a loucura da pregação da cruz de Cristo. Eu vou dar uma paradinha aqui e já nós voltamos para falar desta linguagem que transforma os corações das pessoas. Então, Jesus, ele é a encarnação do Cristo. Cristo, Jesus, é o Deus que se fez homem e que tem uma comunicação com a humanidade de modo concreta. Ele se tornou homem. O apóstolo João, quando ele vai descrever ali, ele disse assim, o verbo se tornou ou se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta comunicação de Deus conosco tinha como objetivo nos desconstruir ou desmanchar aquilo que foi tornado complexo com o pecado. O pecado trouxe para a natureza humana um viés de egolatria, de absoluteidade, ou seja, nós nos tornamos onipotentes. O ser humano é autônomo, ele quer ser o dono da verdade. E esta capacidade que nós temos de dominação, ou de tentar dominar, nos envaidece e nos mantém como seres insuportáveis no convívio diário da nossa casa. Isso você pode notar que a célula menor, que é marido e mulher, uma família, quanta disputa, quanta desavença por nonada, por coisas de pouco valor, mas que os dois
se digladiam, se debatem, ficam discutindo. Por quê? Porque nós temos um ego inflado dentro de nós, um ego insuportável. E o Verbo se fez carne para desmanchar essa coisa terrível que nós herdamos de nosso pai Adão. O apóstolo Paulo, ele vai trabalhar isso de uma maneira muito interessante em Romanos, no capítulo 6. Ele trata disto, mostrando como é que Deus projetou esse discurso para nos tirar deste papel tão pernicioso de querer ser o dono do universo. Ele diz que vocês são ignorantes, ele faz uma pergunta. Vocês não perceberam que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos incluídos em Cristo Jesus, fomos sepultados em Cristo Jesus, fomos identificados em Cristo Jesus, para quê? Para que nós perdêssemos essa tendência que nós temos de autossuficiência, de onipotência. Que linguagem é esta? É a linguagem concreta da cruz. A cruz de Cristo, ela fala de um discurso que Deus tem para conosco, com o objetivo de nos demover do altar, nos demover do trono, onde nós queremos reinar e nos tornar seres humanos adequados. O Verbo se fez homem para salvar o homem da teomania, da mania de querer ser Deus. Por que a gente tem essas disputas todas? Você vê, por exemplo, no mundo político, as questões partidárias, as questões filosóficas que regem a política, pessoas lutando, muitas vezes até por ideais comuns, mas se não foi produzido por mim, se não veio da minha larva, se não veio do meu projeto, se não veio da minha ideia, então não serve. E aí o conflito que nós encontramos neste mundo. E ele nos diz que nós fomos incluídos nesse projeto de Deus. Nós fomos batizados em Cristo Jesus para desconstruir a mania que nós temos de querer ser os detentores do controle deste mundo. Nós precisamos de uma revelação desta obra maravilhosa. O sangue de Jesus Cristo, ele fala. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, ele diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Lá no princípio nós temos um assassinato de um homem que trouxe um sacrifício de um cordeiro. Abel foi morto pela inveja de um religioso que foi o seu irmão. Daquele que traz na sua religião o suor. E o suor é a característica daquele que se esforça para que pelos seus méritos ele seja aceito. Mas ele está falando de um sangue que fala coisas superiores à linguagem de Abel. O que é isto? É o Deus justo, santo, assumindo a causa do pecador mais indigno da face da terra. Eu não quero citar nomes de quem é o pecador mais indigno, mas eu me coloco nesse local.
Eu sei que se não fosse a graça de Deus, eu estaria lá na ponta, lá no ápice desta natureza pecadora. Então, o que eu quero que você analise é que Deus falou pelo Filho com uma linguagem de libertação. E o Filho disse assim, olha, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Mas quem é a verdade? Ou o que é a verdade? A verdade não é um teorema, a verdade não é uma premissa, a verdade não é um aspecto da filosofia, a verdade é uma pessoa. Jesus disse assim, eu sou a estrada, eu sou o caminho, eu sou a via, eu sou a verdade, eu sou a realidade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Deus falou pelo Filho, ele estava falando um discurso que é completo. E a minha Bíblia garante o seguinte, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você pode ter religião, você pode ser católico, pode ser protestante, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, você pode ser o que você for. Se você não tiver a realidade espiritual da pessoa de Jesus Cristo, toda a sua religião é inútil, dentro da concepção daquilo que Jesus disse. Tudo isto não passa de criações nossas, de sistemas nossos. Recentemente eu me encontrei com uma senhora que ela diz assim, olha, eu não sou da sua igreja, mas eu tenho gostado muito dessa sua palavra. Eu digo, eu não tenho igreja. O que tem aí são placas. Só quem tem igreja é Jesus Cristo. Nós precisamos acabar com essa mania de que essa igreja ou aquela igreja não tem nenhuma que sirva de fato, que a última palavra, que não tenha problemas. Todos os sistemas têm problema. Mas Jesus Cristo tem a solução para a sua vida. Ele pode mudar o seu histórico, o seu passado, os seus traumas, a sua carreira cheia de problemas e transformar numa nova criação. Porque se alguém, diz a Bíblia, está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo foi feito novo em Cristo Jesus. Eu espero que você pense nesse assunto, que isto seja bem fortemente considerado por você e que você goze desta graça da fé em Cristo Jesus. Ele é o Salvador de gente como eu, talvez você. Um grande abraço e até a próxima vez que nós vamos nos encontrar aqui no nosso Café e Fé. Até lá.